Bom, rapaziada, até que enfim o Inter venceu, mas assim, uma atuação que não enche os olhos, uma atuação que não dá grande confiança, uma atuação fraca do Inter, mais uma vez. O Inter, apesar da vitória, que é muito importante, que tem que ser levada em consideração, os 3 pontos, voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, que era muito importante, o Inter dentro de campo foi o mesmo que a gente vem vendo nas últimas atuações, nas últimas partidas. Bom, a gente vai falar dessa vitória por 2-1 contra o Fortaleza e os muitos cuidados, muito cuidado, e são muitos cuidados que o Inter precisa ter para a sequência de trabalho, se é que ela vai até muito além disso, do técnico Roger Machado. Bom, gente, vamos lá. Eu tô aqui no estádio Beira-Rio, acabou agora 2-1 pro Inter contra o Fortaleza nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, deixa eu pedir para tu deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações por aqui para não perder nada. E bora falar do Inter. Eu tinha botado 1-0 pro Inter, né? Não foi 1-0, foi 2-1. Teve um susto ali que durou um bom tempo da equipe do Fortaleza. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa vitória do Internacional. O Inter não fugiu daquilo que a gente estava projetando de time, de 11 iniciais, com o Carboneiro de um lado e Vitinho do outro, já que o Wesley está sendo vendido para o futebol do Catar, mas foi um Inter muito pobre em atuação. Até começou o jogo pressionando, ficando com a bola, em cima do Fortaleza. Natural, a gente está falando de um Fortaleza que é o penúltimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, então era obrigação do Inter jogando em casa, com uma folha muito maior, com um time muito melhor, por mais que não esteja apresentando do que o Fortaleza, ter a bola e jogar mais do que o Fortaleza. Mas, mais do mesmo. O Inter, entre aspas, pressionou porque teve a bola e ficou no início do jogo no campo do Fortaleza, mas fazendo triangulações, até criando algumas oportunidades, mas o Fortaleza ia em algumas estocadas em velocidade, levando um certo perigo para o Inter. Até que veio um momento que deu uma tranquilizada, que é o pênalti, que na minha opinião foi bem marcado em cima do Carboneiro. O Alan Patrick desloca o goleiro, bate no canto direito, o goleiro vai para o lado esquerdo, gol do Inter, 1-0 aqui no Beira-Rio. A partir do gol do Inter, gente, aí sim foi aquele Inter que a gente está vendo há bastante tempo, desde antes do Super Mundial. Um Inter afoito, errando muitos passes, tentando criar jogadas e não conseguindo, com extremas dificuldades nas laterais. O Bernabei fez um péssimo primeiro tempo, tá? Ele melhora no segundo, mas eu vou chegar lá. Um péssimo primeiro tempo, indo na linha de fundo, errando tudo, precisando dividir umas 3 bolas, porque ele perdia as 3 bolas para ganhar na quarta e tentar um cruzamento e geralmente errado, tá? O Carboneiro não muito inspirado, mas tentando alguma coisa. O Alan Patrick também muito mal, sem conseguir criar muitas coisas. Foi o gol de pênalti e ponto. Eu até citei que o Bernabei vai muito mal no primeiro tempo e melhora no segundo. O Alan Patrick nem isso, né? O Alan Patrick vai muito mal no primeiro tempo e muito mal no segundo, bem aquém daquele Alan Patrick que a gente conhece. O Vitinho, no segundo tempo ele melhora, mas no primeiro tempo também pouco participativo. O Ricardo Matias é menino, tem que ter paciência, tem que ter calma, mas avaliando o jogo do Ricardo Matias, não fedeu e nem cheirou em campo, tá? O Ricardo Matias, cara, mal tocou na bola, mal participou no primeiro tempo do Internacional e no segundo também, e depois foi substituído até a entrada do Ener Valencia. O Alan Rodrigues também um pouco sem brilho, daquele Alan Rodrigues que a gente viu, mas eu ressalvo aqui que ele é um cara muito esforçado, que tenta muito, mas nada nem parecido do que ele foi nos primeiros jogos dele com a camisa do Inter. O Thiago Maia eu gostei, tá marcando muito bem, tá sendo participativo. Vamos ter que agora aguardar, porque no segundo tempo ele sai sentindo a coxa para a entrada do menino Luiz Otávio. Mas assim, parecia que o Inter tava pedindo para tomar o gol, era meio óbvio. O Inter tava ganhando de 1-0 em casa do vice-lanterna do campeonato e deixou o Fortaleza jogar. Deu a bola pro Fortaleza, Fortaleza agradeceu, pegou a bola e saiu pro jogo contra o Internacional. Tanto que Fortaleza faz o gol numa falha bizonha da defesa do Inter, uma bola que estava quase perdida na linha de fundo, um cruzamento em que todos os defensores do Inter olharam a trajetória da bola. O Vitão, o Juninho e aí o Bernabei, que é o principal culpado, porque era ele quem tinha que marcar o Luca Prior, que estava entrando, cara, é um cara baixinho, que foi para uma bola de cabeça, sozinho dentro da área, veio pelas costas do Bernabei, cabeceou e fez 1-1.
E a partir dali, eu pensei, bom, agora o Inter vai tentar se atirar. O Inter tá numa fase terrível, numa draga desgramada dentro de campo, tava ganhando de 1-0 jogando em casa, toma o gol de empate e vai sair pro jogo. Não. O Fortaleza esteve mais próximo no primeiro tempo de fazer um segundo gol no Inter e sair com 2-1 pro intervalo do que o Inter de conseguir fazer o seu segundo gol e ir com mais tranquilidade pro intervalo. O Fortaleza foi melhor do que o Inter no segundo tempo. A gente tá falando do 19º, gente. 19º colocado. E o Roger não conseguiu encontrar ferramentas para ser melhor do que o 19º colocado dentro da sua casa. O início do segundo tempo do Inter, que o Roger não mexe no vestiário, é melhor. E isso é importante a gente ressaltar. Eu citei, o Bernabé melhora muito, marcou melhor, criou melhor na segunda etapa. Outros jogadores melhoraram, o Alan Rodrigues melhorou, o Carboneiro, que eu disse que estava tentando algo no primeiro tempo, mas não estava muito bem, vai melhor também no segundo tempo. O Vitinho, que estava um pouco apagado no primeiro, vai melhor também no segundo tempo. E o coletivo do Inter melhora também no segundo tempo. E, ainda assim, deixando espaços lá atrás e deixando o Fortaleza criar algumas oportunidades. Mas aí vem o lance do gol, que é uma bela jogada do Bernabé, vindo pelo lado esquerdo, indo para dentro, dá o passe para o Alan Patrick, de frente para o gol, demora um século para bater e fazer o gol, o jogador do Fortaleza desarma ele e no rebote o Vitinho faz o gol. Poderia ali ser muito pior, poderia não ter saído o gol e talvez o Inter tivesse se complicado mais. Tá? E aí o Roger faz algumas alterações, tira o Thiago Maia que sentiu e bota o Luiz Otávio. Luiz Otávio quase entrega um gol dentro da área. Ele vai recuar, não vê o jogador do Fortaleza que não acreditou no lance e na possibilidade não foi na bola, porque se ele tivesse ido, provavelmente teria feito o gol. E o Fortaleza ia atacando, principalmente pelo lado direito, levantando bola para a área. E o Inter ia tirando, só que muitas vezes o Fortaleza tendo essa bola para fazer triangulação e fazer ela chegar na linha de fundo para cruzamentos para a área, porque o Fortaleza, cá entre nós, não é à toa que é o vice-lanterna do campeonato, é um time sem nenhum brilho, nenhum brilhantismo, não tem muita coisa muito trabalhada não, mas foi um Fortaleza que deu um calor no Inter durante o jogo. O final do jogo foi o Fortaleza levantando bola na área do Inter e o Inter só tirando a bola e tentando puxar contra-ataque e às vezes parecendo sem perna e sem conseguir. O Ener Valencia de novo entrou muito mal, domina uma bola, não sabe o que fazer com ela, perde. Entra o Romero, também não fede nem cheira. Entra o Gustavo Prado, mesma coisa que o Romero. O Luiz Otávio, ele tem esse erro que ele quase entrega um gol, mas em outras participações dele eu até acabei gostando no segundo tempo, mas nada muito positivo, nada assim, olha, de brilhar os olhos. E eu acho que o que vai ficar é que ele quase entrega um gol pro Fortaleza. Então assim, gente, em resumo, é um Inter que jogou a mesma coisa que tem jogado desde antes da parada. Pouco. O Inter tem jogado pouco e hoje aqui no Beira-Rio jogou pouco de novo. E é por isso que eu não tenho nenhuma confiança, a não ser o peso da camiseta e a qualidade de alguns jogadores, que o Inter vai conseguir fazer algo depois de 14 dias contra Palmeiras e no Grenal. O Grenal até acho que sim, porque o Inter é melhor do que o Grêmio, apesar de que, vamos lá, é melhor do que o Grêmio, mas eu não acho que é tão melhor assim. E tem um nada mais nada menos que o Palmeiras depois da parada de 14 dias da data FIFA. É difícil acreditar, gente. É difícil acreditar que o Inter vai fazer muita coisa ainda nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu esperava contra o vice-lanterna mais. E eu acredito que você aí do outro lado também esperava mais do Inter. O mais importante é a vitória. Por isso que eu falei até pouco dela, porque assim, o importante era vencer. O Inter ganhou, conseguiu ganhar. Só que a gente também tem que avaliar o desempenho e avaliar que o desempenho do Inter foi muito fraco de novo, dentro de casa. Tendo vários momentos do jogo em que o Fortaleza, vice-lanterna, foi melhor do que o Inter dentro da casa do Internacional. E parecia que o Fortaleza, por vezes, estava jogando em casa. Vai ter que se avaliar muita coisa para melhorar, tá, gente? Muita coisa mesmo. Mas a vitória veio, os 3 pontos, e como tá aí no título do vídeo, o Inter fez a sua obrigação, que era vencer. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários.